Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora abrindo espaço para a nossa entrevista do dia. Hoje recebendo a visita do Jotan Silva, jornalista do portal de notícias O Município Blumenau, para conversar com a gente. Jotan, obrigado pela visita. Obrigado, Jorge, pelo convite e boa tarde a todos, boa noite a todos. Bom, o Jotan está aqui para falar um pouco com a gente da história dele. Ele aqui é um premiado jornalista do portal Município Blumenau. Vai falar um pouco dos acontecimentos aí que a gente vive notícia, né, da nossa cidade nessa semana. Primeiro, Jotan, o que fez você optar pelo jornalismo? Olha, Jorge, eu quando estava ainda decidindo o que ia fazer em faculdade, etc e tal, quando estava indo no ensino médio, né, eu tinha duas opções que eu achava legal, era psicologia e jornalismo. Jornalismo muito pelo esporte, eu sou fanático por futebol e outras modalidades do esporte também, e aí eu ficava o dia inteiro, por exemplo, assistindo canais pagos de mesa de debate de futebol, etc, de outros esportes, transmissões, e eu sempre pensava, queria fazer isso. E aí eu iniciei o jornalismo mesmo, a faculdade, para trabalhar com o esporte. Acabou que não virei um jornalista esportivo, trabalhei por algum período até em rádio com transmissões de esporte, fiz também programa esportivo, mas acabei indo para o geral mesmo, que é o que eu faço hoje, como repórter e até apresentador também de alguns programas. E como é que foi o ingresso na profissão, né? Qual foi o teu primeiro emprego como profissional do jornalismo? Inclusive foi contigo, né, Jorge? Foi em 2014, eu estava ainda estudando, estava no último ano, no penúltimo ano, estava no terceiro, quarto semestre da faculdade, e aí surgiu uma oportunidade na Rádio Nereu Ramos, onde o Jorge era o coordenador de jornalismo, e surgiu essa oportunidade. Nunca tinha trabalhado nada na imprensa em si, né? Cheguei a trabalhar com algumas coisinhas de assessoria de imprensa, etc., mas nunca tinha trabalhado mesmo como repórter, que era o que eu queria ser. E aí surgiu essa oportunidade na Rádio Nereu Ramos, fiquei lá por 5 anos, né? Comecei primeiro era meio que um estágio de 3 meses, e aí acabei ficando, foram 5 anos aí na Rádio Nereu Ramos, e foi lá onde eu, com certeza, tive um maior aprendizado dentro do jornalismo. Hoje você está lá no portal de notícias do Município Blumenau, já fez matérias premiadas, né? Como é trabalhar num portal de notícias? É muito divertido, cara, e também é muito trabalhoso, assim, mas eu acho que a experiência que eu tive tanto em rádio e também como TV me deram um gancho bem legal para conseguir trabalhar hoje com o que a gente faz, que é o hard news também, mas também reportagem, né? Eu, por exemplo, hoje, dentro do Jornal Município Blumenau, pouco trabalho no hard news, eu não fico muito nessa do factual. Já fiquei por muito mais tempo, né? Hoje estou há 3 anos lá no jornal, no início era mais hard news, hoje eu estou mais focado mesmo em reportagens e tudo mais, só que a rádio me deu muito esse poder do hard news, porque a agilidade, contatos, televisão também da mesma forma. Então é muito legal trabalhar com jornalismo e principalmente com reportagem, porque a gente conhece história, a gente conhece pessoas espetaculares, conhece histórias também que são muito bonitas e algumas histórias tristes também, mas a gente fica muito feliz quando a gente consegue contar a história de alguém, às vezes resolver um problema de alguém, às vezes ajudar de alguma forma uma comunidade, uma pessoa, enfim. Então eu acho que é muito legal trabalhar com isso, tendo esse retorno, né, que a gente acaba tendo do nosso trabalho. Eu acho que é muito legal, acho que com certeza o mais importante é esse retorno que a gente recebe do público em si. Bom, falando um pouquinho sobre as notícias da semana aqui em Blumenau, né? A gente começou a semana com a notícia da flexibilização do uso de máscaras em unidades de saúde. Os números da Covid recuaram, e recuaram significativamente, né? Nós zeramos leitos de UTI, por exemplo, de Covid, e fica a orientação para quem está gripado utilizar a máscara nesses casos, né? Você acha que o cidadão, Jotan, ele pode adotar isso como hábito? Por exemplo, peguei uma gripe, estou com princípio de gripe, vou lá correndo usar máscara. Ou o cidadão ele age de acordo com a obrigação. Se é obrigado eu faço, se é facultativo, não, deixa para lá. Eu acho que é muito mais nessa questão do obrigatório mesmo. Eu acho que a gente até percebeu durante esse período que estava todo mundo sendo obrigado, que no início foi muito difícil, né? Muita gente não queria usar, muita gente discutia, né? Não quero usar porque é meu direito de não usar. A máscara te incomodava, por exemplo?
No início irritava um pouquinho, né? Mas depois a gente já se acostumou. Acho que depois de um tempo ali, todo mundo ficou acostumado em usar a máscara e eu já não me irritei mais. Só que é engraçado você comentar esse assunto, Jorge, porque essa semana, aliás, eu comecei uma reportagem, uma matéria, para falar sobre máscaras, porque a gente que sai na rua, às vezes, a gente percebe que algumas pessoas ainda estão usando máscaras. Sim. São poucas, mas tem pessoas usando máscaras. E aí a gente achou isso, né, diferente na nossa reunião de pauta lá no jornal. E aí me incumbiram de fazer essa reportagem. Eu já conversei com algumas pessoas que ainda utilizam máscara em todos os lugares. Tem gente que utiliza só em ônibus, só em aplicativo de transporte, etc. E tem algumas pessoas que, né, só utilizam no trabalho, enfim. Mas a grande maioria não usa mais. Só que, voltando lá ao início da pergunta, eu acho que é mais na questão mesmo de obrigação. Dificilmente alguém vai usar por espontânea vontade a máscara. Quando fica pela espontânea vontade, o difícil, cidadão se acomoda difícil. mais, né? Exato. A gente é mais acomodado, essa que é a realidade. Exato. Outro detalhe, eu casei esses dias, né? Eu vi a festa. E aí eu viajei de lua de mel e a gente foi pro Peru. Então, aqui a gente não precisa mais usar máscara. Foi até inclusive na semana que foi liberado o uso de máscaras em aviões e etc. E aí eu, num avião para ir para São Paulo e a gente fez uma conexão com a Argentina, não precisei utilizar máscara. Só que quando eu cheguei para ir para o Peru, da Argentina para o Peru, lá era obrigado a usar máscara. Então, antes da gente entrar, a gente até nem tinha lembrado disso, a gente chegou sem máscara, teve que arranjar lá 4 máscaras, porque aquelas mais comuns que a gente usava aqui, tem que ser 2 para entrar no avião, para viajar no avião e para ficar lá no país mesmo. Então, eu retornei um pouquinho um tempo, né, porque a gente estava um tempinho sem utilizar, foi engraçado. Voltei a sentir um pouco de irritação que a gente sente, né, aqui, mas Sim. Depois acabei me acostumando, depois de ficar mais uma semana usando máscara de novo. Bom, ontem o secretário de Saúde, Marcelo Lanzarin, esteve aqui no Jornal de Blumenau e ele deixou um recado interessante para a nossa audiência, né? Alertando para que o blumenauense não relaxe na prevenção contra a dengue. A previsão, segundo ele, é de uma epidemia ainda maior do que a gente teve agora, recentemente. Sim. 7 mortes, mais de 10 mil pessoas contraindo a doença. Ele diz que esse número pode aumentar ainda mais. Você em casa faz a sua parte, Jotan? Fica olhando, vê se não tem água parada, tal. Entrou, né, cultivou essa cultura do combate à dengue? Eu moro em apartamento e lá é muito mais difícil a gente ter esse tipo de coisa. A gente até tem uma hortinha lá com algumas plantas e só dá uma regada às vezes, mas a gente sempre cuida com isso mesmo. A minha mãe, ela mora em casa, aí eu acho que esse é o cuidado maior que tem, mas também quando eu fui lá esses dias visitar ela, a gente conversou sobre isso, eu falei sobre isso porque ela acaba montando alguns brinquedos lá para as crianças, né? E às vezes deixa lá fora e aí chove, enche de água. Mas é um assunto muito importante, né? Acho que as pessoas elas têm que ter esse conhecimento, têm que ter essa consciência, né? De que a gente teve uma situação muito complicada nos últimos meses, aí, com mortes mesmo pela doença, então é importante que as pessoas se cuidem. Eu tenho esse hábito mesmo de cuidar, mas eu acho que isso é desde cedo, né? Desde cedo, porque na escola a gente já aprendia isso, né? Porque a dengue não é uma coisa nova, né? Então desde a escola já se falava nos cuidados de não deixar água parada, o uso de repelente também. Então, nesse quesito, eu estou bastante preparado. Até porque no nosso dia a dia a gente fala muito disso. Também isso, né? Além então se atenta mais a esse... Exato. Diferente cidadão que sai de manhã cedo para ir para trabalhar, volta à noite e acaba se descuidando um pouco mais. Também tem isso. Digamos assim, né? Uns descuido, outros relaxamento. Bom, outro destaque dessa semana foi a presença de famílias indígenas num local perto de um estande de tiro do exército lá no Encano, né? Se posicionar em local de risco como esse, na tua opinião, isso pode ser uma falta de conhecimento? Indígena, não conhece nada de Blumenau, quis sair de um local que está ameaçado lá pelo deslizamento e tal, ou é mais para chamar a atenção mesmo? Olha, nesse caso aí, a gente até reportou essa situação, mas a gente não conseguiu conversar com as famílias, né? Mas é uma situação que às vezes eles agem e atuam dessa forma mesmo para chamar a atenção, porque eles têm reivindicações que sempre acabam, às vezes, não tendo a atenção devida e eles acabam, de alguma forma, querendo chamar a atenção. Nesse caso aí, não dá pra gente dizer isso, né?
eles saíram mesmo lá do local onde eles estavam por medo de deslizamento, que teve um próximo ao local deles, e aí acabaram tentando procurar algum outro endereço e acabaram achando lá, que era um local mais distante, um local mais tranquilo, teoricamente achavam, Entre aspas, pelo menos, né? mais tranquilo para conseguir colocar a barraca sem que outras pessoas pudessem pedir para sair, porque é um terreno de alguém, etc e tal, mas acabou que era um local muito próximo a esse stand de tiro, né? E acabaram logo depois também saindo, a prefeitura foi até lá, o próprio exército foi lá, conversou com eles e até quando eles contaram pra gente, né, que eles saíram tranquilamente, eles ouviram, né, as orientações, entenderam que era mesmo de risco, tinha crianças lá também. Saíram, o que a gente quer dizer é se afastar um pouquinho mais. Né? Exato, eles acabaram saindo daquele local onde continuam naquela estavam, região, mas um pouquinho mais Isso. afastada daquela zona de tiro. Né? Aquela zona que era bastante complicada mesmo, né? Mas esse fato aí até me lembrou que a gente publicou 2 vezes sobre isso, né? A primeira que o Exército foi lá chamar a atenção dessa família, e também a segunda porque já estava rolando nas redes sociais um monte de fake news. Um monte de fake news, né? Eu recebi no dia e no outro dia de manhã eu acordei e já tinha outras fotos falsas, né? E até a segunda reportagem que a gente fez foi nisso, porque estavam dizendo que era MST e etc e tal. Mas chamou a atenção também isso, né? Fake news e como circula, né? Como circula, porque eu recebi de 2 fontes diferentes, com 2 fotos diferentes, né? Mas também mostra... críticas diferentes exatamente, também. Né? Mas também mostra como é importante o nosso trabalho, né? Porque daí a gente fez a reportagem ali dizendo que isso aqui é falso, não é MST, eram famílias indígenas e etc. Mas infelizmente nem todas as pessoas elas consultam, né? Informações oficiais mesmo, né? Portais oficiais, para serem informadas, né? Acabam recebendo isso, compartilham sem saber se é verdade ou não, e às vezes aí não tem acesso à verdade, e aí fica por isso mesmo, fica acreditando que a mentira é verdade. E muitas pessoas têm dificuldade de entender o direito dos indígenas, né? Das também. Famílias indígenas. Exato. Através da cultura deles, né? Hoje a gente tem que trabalhar muito para conquistar pouco. E eles não conseguem entender isso, né? Essa diferenciação de direitos. Mas existe e a gente tem que respeitar. Com certeza. Acima de tudo. Bom, a prefeitura vai liberar os funcionários públicos para assistir os jogos da seleção brasileira. Né? Se é 3 da tarde, meio-dia vai embora. Se é às 4 da tarde, 3 horas da tarde vai embora. Mas ficou 2 pontos de interrogação. Na saúde, como é que ficam as unidades de saúde nesse momento aí? E nas escolas também, né? Vai ter aula ou não vai ter aula, afinal, no dia de jogo do Brasil? Ficou uma tendência. Na tua opinião, devia liberar para todo mundo? Nas escolas eles acabaram colocando que depende do calendário escolar, né? Se tiver disponibilidade no calendário, porque eles têm que cumprir um calendário, né? Então se tiver disponibilidade eles vão liberar, se não tiver vai ter que ficar na escola. E colocaram pelo menos um decreto, né? O decreto aponta que os serviços essenciais vão continuar funcionando, né? A gente entende que serviço essencial é saúde também, né? Então é para funcionar. Mas acredito que quando não é essencial, a maioria das empresas libera. Pelo menos quando eu era mais jovem, liberava. A nossa função não libera, né, Jorge? A gente está de plantão, a gente vai trabalhar, no máximo tem uma televisãozinha lá no canto. Mas se o serviço não é essencial, eu não vejo problema em um dia liberar para assistir, até porque a gente está vivendo momentos tão complicados, né, em relação a país, e eu acho que ter uma ligação com o país, como a gente já teve em Copa do Mundo, eu acho que é muito legal. Então não acho errado essa questão mesmo de tentar fazer com que as pessoas assistam os jogos mesmo, se tem um alinhamento maior com a seleção brasileira para, acho que ter essa sensação de um país mais unido, que a gente não tem há muito tempo. Né? Blumenau elegeu 4 deputados estaduais, 2 federais, quer dizer, aumentou a representatividade, na tua opinião, de bom tamanho, ou a gente poderia ir um pouquinho além? Poderia ir além, eu acho que poderia ir além. A gente tinha muitos candidatos com nomes fortes aqui na cidade. Ali no jornal eu trabalho também com a coluna, né, de política, então eu falo sobre isso. Eu entrevistei muitas pessoas antes de serem candidatos, entrevistei alguns que se tornaram candidatos. A gente tinha bastante nomes fortes ali, acho que poderia ter mais de 4, mas tem que olhar o lado positivo também. A gente tinha 3, foi para 4, aumentou, é importante. Mas poderia ser mais, eu acho que a gente tem até vereadores que têm uma atuação forte na cidade, que tiveram uma votação que poderia ser maior.
outros nomes também. A gente viu muita gente votando em candidatos de fora novamente. Então eu acho que dava para ter um pouco mais de representatividade. Mas, olhando pelo lado positivo, a gente teve um aumento, né? Importante. E o federal também, né? Que a gente não tinha nenhum e pulou para 2. Achei que essa questão federal mesmo tá de ótimo tamanho, porque a gente não tem nenhum, pular para 2. A gente tem representantes de 2 linhas diferentes, exatamente, né? 2 ideologias diferentes, tem uma mais à esquerda, uma mais alinhada à direita. Então acho que é importante ter esses 2 nomes, né, na Câmara Federal e da cidade. Então acho que na questão federal ficou mais de bom tamanho e mais comemorar mesmo. O estadual a gente comemora, mas pensando que poderia ter mais também. Oktoberfest, Jotan, final de semana, acaba a festa, você já visitou, você gosta, curte? Eu gosto muito de Oktoberfest. Esse ano eu não fui ainda. Eu vou tentar ir agora nesse fim de semana. O homem casou, já não vai mais pra festa, né? Não, tem a questão de trabalhar, tô trabalhando direto, aí eleição é complicado. Como eu tenho a coluna, acabo atuando mais ainda dentro do jornal com a política e a questão financeira também não está naquela, né? Então, muita gente que reclama, né? Então, esse ano eu não fui ainda, mas eu vou esse último fim de semana aí para aproveitar para não dizer que eu não fui. Obrigado pela sua participação, Jotan Silva. Obrigado, Jorge, pelo convite. Nunca fui entrevistado, sempre entrevistei. Sempre tem a primeira vez. Então, mas foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos.